Eu sou Luiz Marcelo Malbuisson, eu sou médico coordenador da UTI cirúrgica e da UTI do Departamento de Gastroenterologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e nessa apresentação conversaremos sobre cuidados com doadores de órgãos na prática clínica. E o cenário da doação de órgãos no Brasil e no mundo é algo muito importante, pois o transplante de órgãos é a terapia mais efetiva para o tratamento de uma série de falências orgânicas terminais, como insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, insuficiência hepática, cirrose. E, infelizmente, existe uma demanda que é muito grande e a oferta de órgãos para doação sempre é uma oferta que é aquém daquilo que é necessário. Quando a gente olha no cenário brasileiro, aqui vocês podem olhar, são dados da Revista Brasileira de Transplantes, do Registro Brasileiro de Transplantes, todos os órgãos, córnea, rim, fígado, coração, pulmão, apresentam necessidades que são muito maiores do que os transplantes que são realizados. E isso é particularmente importante para os órgãos sólidos como rim, fígado, coração, pulmão e pâncreas. Então, existe uma deficiência efetiva no número de doadores de órgãos que são passíveis de chegarem ao momento da doação efetiva e da utilização no paciente a ser transplantado. E no Brasil, isso é um fato muito particular. Se vocês olharem o Brasil nas estatísticas mundiais, ele é o quarto país com maior número de transplantes por ano, e isso é uma estatística de 2022, isso daqui particularmente referente a transplantes hepáticos. Quando a gente olha, a maior parte, a absoluta maioria, acima de 95% das doações que nós temos, são a partir de pacientes em morte encefálica, doadores de órgãos com morte encefálica. Então, nós somos dependentes, do ponto de vista de tratamento dessas disfunções orgânicas terminais, da doação a partir de doadores em morte encefálica. E quando a gente olha para a situação do Brasil em termos de oferta, ela vem efetivamente aumentando ao longo dos últimos anos. Contudo, a gente vê que no ano de 2023 houve uma doação, uma notificação de doadores que era em torno de 60 notificações por milhão de habitantes, enquanto que a efetivação da doação, quer dizer, aquele paciente que chegava de fato a terem seus órgãos retirados para serem implantados em pacientes com necessidade de transplante, era muito menor, com um número de utilizações em torno de 20 por milhão de pessoas. Assim sendo, a oferta, a notificação, ela, apesar de ser bem mais alta, aquilo que é transformado em doação efetiva e que o órgão pode ser utilizado nesse paciente, ela é muito inferior. Então, quando a gente olha para as causas de não efetivação da doação, uma boa parte acontece porque as doações são recusadas por familiares pelos diversos motivos religiosos ou pessoais, enquanto que alguns outros motivos são motivos relacionados à contraindicação médica, parada cardíaca, não confirmação do diagnóstico objetivo de morte encefálica ou outras condições como a ausência de exames complementares e outros mecanismos que fazem com que a gente tenha uma diminuição da oferta real de órgãos para aqueles pacientes que precisam. Então, olhando no escopo global, quando a gente consegue categorizar os problemas, eles caem em algumas categorias específicas os mecanismos pelos quais os pacientes não recebem os órgãos ou pelos quais a gente não consegue levar aquele doador potencial a se tornar um doador efetivo e a gente conseguir retirar os órgãos. As causas mais importantes que a gente precisa elencar são recusa familiar, contraindicações médicas, paradas cardíacas, outros e cuidados médicos subótimos. A gente não cuida do doente doador potencial de órgãos de maneira adequada com que ele possa chegar a doação efetiva, porque os órgãos, por conta da condição clínica do paciente, não é adequado e os órgãos entram em sofrimento antes de serem retirados. E, quando a gente olha do ponto de vista de impacto dos cuidados médicos, a gente tem que pensar sempre
na maximização do número de órgãos que podem ser ofertados quando a gente cuida adequadamente do doador. A gente certamente vai fazer com que esses órgãos cheguem no paciente receptor, que é um paciente também acometido por uma doença grave, seja uma cirrose, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência respiratória, uma insuficiência renal, com um órgão em condições melhores, que vai funcionar e vai ter menos disfunções de enxerto iniciais, e a gente com isso vai aumentar a chance de sobrevida do paciente. E quando a gente cuida bem desse doador de órgãos, isso certamente é um ato de respeito ao doador de órgãos e à família que aceita a doação de órgãos daquele paciente que é um ente querido e que infelizmente evoluiu com quadro de morte encefálica, e esse gesto de amor ao próximo da doação é muito importante. Então, os cuidados médicos para esses pacientes potenciais doadores de órgãos representam algo da maior importância, porque a gente vai não só cuidar bem daqueles pacientes que irão receber os órgãos, e a gente vai contribuir para que eles tenham sucesso, mas também que a gente vai mostrar respeito ao doador e à família. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa discutir quando a gente fala de doação de órgãos e cuidado aos doadores é o diagnóstico adequado de morte encefálica. E o diagnóstico de morte encefálica a gente faz baseado na suspeita de morte encefálica, quer dizer, aquele paciente que se apresenta no serviço de saúde em coma não perceptivo e que apresenta uma lesão intracraniana conhecida e irreversível, que é capaz de levar o paciente à morte encefálica, que ele tenha tratamento hospitalar por pelo menos 6 horas, exceto no caso de encefalopatia hipóxico-isquêmica, que aí o período para definir se esse paciente é morte encefálica ou não, a observação precisa ser maior que 24 horas. Esse paciente precisa ter uma temperatura corporal acima de 35, com a saturação acima de 94, uma pressão arterial média de 65 para cima. Nos pacientes adultos e em crianças a gente vai falar, mas são níveis diferentes de pressão, e que ele tenha ausência de reflexos do sistema nervoso central. Ele não tenha reatividade supraespinhal e ele mantenha assim a apneia persistente. E nós esmiuçaremos essa discussão. Então, a pressão arterial nos adultos a gente considera acima de 65, mas nas crianças a pressão arterial, para a gente considerar que a falta de atividade que a gente observa do sistema nervoso central não é por conta de hipotensão, ela é definida por cortes de acordo com a idade. Se o paciente tem até 5 meses de idade, a gente vai considerar uma sistólica de 60 com a PM de 43 e vai utilizando-se valores de cortes um pouco mais altos à medida que a idade das crianças vão avançando, sendo que de 7 a 15 anos a gente considera uma pressão adequada, uma pressão sistólica acima de 90, com a pressão arterial média já atingindo os valores de adulto de 65 milímetros de mercúrio. Então, é o caso dessa imagem. E essa imagem é uma tomografia de crânio com hematoma extradural importante, com desvio de linha média, causando hipertensão intracraniana, que levou o paciente à situação de morte encefálica. Esse é um outro caso no qual ele tem um edema cerebral difuso como consequência de trauma. Vocês veem o apagamento das cisuras, vocês veem que não tem diferenciação das circunvoluções cerebrais, ele tem uma hemorragia subaracnoide por consequência de um trauma grave e evoluiu com morte encefálica. Então a gente tem um mecanismo pelo qual aquele paciente evoluiu para morte encefálica identificado. E aí a gente parte para a determinação clínica, quando a gente tem uma suspeita clínica, e a determinação clínica ela é baseada em 2 exames clínicos que confirmam que o paciente ele tem um coma aperceptivo e que ele apresenta ausência de função do tronco encefálico. E isso daí é traduzido por falta de reflexos fotomotores, falta de reflexo córneo-palpebral, falta de reflexo óculoencefálico, falta de reflexo vestíbulo-calórico e falta de reflexo de tosse. Uma vez que a gente tenha isso, a gente pode considerar esse paciente como um exame clínico com ausência de atividade do sistema nervoso central e do tronco encefálico, e a gente procede o teste de apneia. E o teste de apneia a gente vai expor esse paciente a concentrações muito elevadas de dióxido de carbono no sangue para ver se, numa condição de ainda vida do sistema nervoso central, esses valores de CO2 no sangue acima de 55 milímetros de mercúrio estimulam uma respiração espontânea.
Se mesmo assim, nessa condição de estímulo máximo dos quimiorreceptores do sistema nervoso central, o paciente estiver apneico, então isso daí é mais um teste para a gente confirmar a morte encefálica. E no Brasil, segundo a legislação brasileira, é necessário também um exame complementar que comprove a ausência de atividade do encéfalo. Algumas particularidades desse procedimento para determinar a morte encefálica são que são necessários 2 exames clínicos realizados por médicos diferentes e capacitados. Capacitados sejam aqueles que têm algum treinamento, que fizeram pelo menos 10 diagnósticos de morte encefálica, e certamente um dos médicos precisa ser um intensivista, neurologista, neurocirurgião ou urgencista. Esses médicos são necessários para que a gente possa confirmar de maneira adequada o diagnóstico de morte cerebral. E o outro aspecto importante do diagnóstico de morte encefálica é que os exames complementares que a gente utiliza para confirmar a ausência de atividade do sistema nervoso central são a avaliação do fluxo sanguíneo no sistema nervoso central, seja por Doppler, que é um método que é feito à beira do leito, dentro da unidade de terapia intensiva, ou na sala de emergência do pronto-socorro, ou arteriografia, e aí precisa transferir o paciente até um serviço de hemodinâmica para avaliar se tem fluxo cerebral. Um outro exame que pode ser utilizado é o eletroencefalograma para documentar a ausência de atividade elétrica. Isso daí é feito por um serviço que é credenciado para avaliar esse tipo de eletroencefalograma para dar diagnóstico de morte encefálica, ou, em situações mais raras, o uso de avaliações de atividade metabólica do sistema nervoso central através de PET-CT. Então, como é que a gente faz na prática clínica? A primeira coisa, a gente afasta a hipotermia, vê se o doente está bem ventilado, e a gente espera reversão de todo e qualquer fármaco sedativo de acordo com a sua farmacocinética, assim como dos bloqueadores neuromusculares, para que a gente tenha certeza de que não tem fatores confundidores no diagnóstico. E, no caso particular do tiopental, a gente espera um período mais alto, habitualmente pelo menos 48 horas, para que esse paciente tenha caído seus níveis de tiopental e que isso não iniba a atividade do sistema nervoso central. E o próximo passo é a gente avisa, olha, temos um paciente suspeito de morte encefálica, para a organização procuradora de órgãos do serviço ou da região no qual aquele paciente com suspeita de morte encefálica se encontra. A gente inicia as provas de morte encefálica e a gente faz as 2 provas com um intervalo de pelo menos 1 hora nos pacientes adultos. De novo, existem exceções para as crianças e a gente vai comentar. E a gente faz durante esse período, durante ou depois das 2 avaliações clínicas, o exame complementar para documentar a ausência de atividade do sistema nervoso central. Como eu tinha comentado, de novo, nas crianças, o intervalo entre as provas clínicas ela varia de acordo com a faixa etária, sendo para até 2 meses de idade pelo menos 24 horas, de 2 meses a 24 meses incompletos 12 horas, e acima de 24 meses, aí a gente já tolera o intervalo entre as provas de 1 hora. Então, a gente olha a morte encefálica de acordo com esse fluxograma, seguindo o seguinte fluxo. O paciente se encontra em coma profundo, aperceptivo, e aí a gente faz a primeira pergunta. Ele tem um diagnóstico conhecido? Se não, a gente investiga. Se sim, a gente vai para o passo seguinte, que é: há condições de exceção, há condições confundidoras do diagnóstico de morte encefálica? Por exemplo, o paciente está em choque circulatório, está hipotérmico, está em uso de drogas depressoras do sistema nervoso central? Se sim, a gente reavalia esse paciente depois de algumas horas ou de 24 horas, de acordo com a farmacocinética das drogas ou reversão da condição clínica que pode confundir o diagnóstico como choque e hipotermia. E se a gente tudo bem, não tem condições de exceção, então a gente vai para o exame neurológico e a gente vai olhar se existe ausência de função cortical e do tronco cerebral. Se ele tiver ausência, a gente parte para o passo seguinte. Se não, a gente trata esse paciente. Ele tem atividade elétrica cerebral, ele tem fluxo cerebral, e se ele tem atividade do tronco cerebral, tem reflexo, aí a gente vai tratar se esse paciente for passível de tratamento. Se não, a gente vai observar esse paciente, que às vezes a condição é tão grave que mesmo o tratamento que a gente administre talvez não seja efetivo em reverter as condições clínicas do paciente. Bom,
ele não tem atividades do tronco cerebral, a gente já parte para os exames complementares, e isso daí é algo que é sistemático. Se não for disponível no serviço, a organização procuradora de órgãos ela é capaz de providenciar para quem necessita. Aí a gente chega na confirmação de morte encefálica. Se sim, naquele momento que a gente fechou o último exame clínico ou o diagnóstico por exame complementar, naquele momento esse paciente é considerado morto, o paciente está em óbito, e aí ele é um candidato à doação de órgãos. Uma vez que a gente pensa nesse processo, a gente documenta o processo de morte encefálica, as provas, os resultados de exame, num formulário que é fornecido pela instituição, pela Organização Procuradora de Órgãos, mas também está disponível no site do CFM, e a gente documenta todos os aspectos legais necessários para a gente confirmar esse diagnóstico. O atestado de óbito sai na hora do último teste realizado, seja o exame clínico ou o exame complementar. Pronto. Então a gente chegou no processo de morte encefálica, no diagnóstico. Mas e a fisiopatologia? Como é que funciona a morte encefálica? Como é que a gente chega a tanto? Por que a gente tem que cuidar particularmente desse paciente? É porque o processo de morte encefálica ele causa, além das condições que levaram o paciente à morte encefálica, alterações adicionais nos diversos sistemas orgânicos e que particularmente merecem um entendimento e um tratamento específico. O que acontece? Quando o paciente tem morte encefálica ou ele está no processo de morte do sistema nervoso central, algumas coisas acontecem. Na tentativa de melhorar o fluxo sanguíneo para o sistema nervoso central, melhorar a oferta de oxigênio, os sistemas autonômicos do corpo, eles tentam fazer com que aumente o fluxo sanguíneo e a pressão do sangue oxigenado chegando dentro do cérebro. Então a primeira coisa que acontece é a gente tem um disparo do sistema catecolaminérgico e a gente tem uma atividade simpática muito intensa na tentativa de aumentar essa pressão. Do outro lado, por conta da lesão de base, da isquemia cerebral, esse cérebro está sofrendo um processo de isquemia e de inflamação muito intensa. Além disso, por conta do processo de morte encefálica, o sistema nervoso central, além da atividade neuronal, ele produz substâncias hormonais e que regulam o funcionamento do corpo, e essas substâncias hormonais, elas são produzidas em condições menores, e isso tudo vai contribuir para a instabilidade hemodinâmica, falha do metabolismo energético corporal, e em associação com o aumento da atividade catecolaminérgica e da inflamação sistêmica, além da doença de base do paciente, isso vai trazer efeitos deletérios sobre os diversos órgãos que estão sendo doados. Primeiro, quando a gente olha no sistema nervoso central, ele perde a capacidade de produzir diversas substâncias que regulam o corpo, particularmente aquelas que são produzidas pela hipófise anterior, e a gente vai ter a diminuição de secreção de diversos hormônios, como o ACTH, que estimula em última instância a produção adrenal de cortisol, e do TSH, que estimula a tireoide a produzir T3 e T4, e isso daí, em consequência, vai levar à hipotensão e vai levar à diminuição do metabolismo aeróbico e, eventualmente, uma disfunção mitocondrial que ela acaba sendo irreversível. Além disso, quando a gente tem, e a gente tem sempre na morte encefálica, a morte do hipotálamo, a gente perde também a hipófise junto, e na parte posterior da hipófise é produzido a arginina vasopressina, também conhecida como ADH, e isso vai induzir esse paciente a desenvolver diabetes insípidos central, que é um achado frequente, diria, todos os pacientes com morte encefálica acabam desenvolvendo algum grau de diabetes insípidos central, que é caracterizado por poliúria, aumento dos níveis séricos de sódio, quedas dos valores séricos de cálcio, potássio e magnésio, e isso daí também contribui por conta da diminuição de vasopressina, que é um hormônio que ajuda a regular o tônus vascular, faz com que esse paciente fique mais vasodilatado e fique hipotenso. A gente vai ter também um aumento da secreção de renina e aldosterona no sentido de tentar recuperar fluido e manter a volemia, uma vez que esse paciente entrou em diabetes insípidos e ficou poliúrico, e isso daí vai fazer com que suba mais o sódio, perca mais potássio e ele possa ter mais arritmias.
E a disfunção do hipotálamo, ela vai causar hipotermia por perda do controle dos mecanismos termorreguladores. Então existe um impacto muito intenso da disfunção hipotalâmico-hipofisária no paciente que é doador de órgãos, e isso daí pode contribuir para que esse paciente tenha uma piora da função dos diversos órgãos que são passíveis de remoção para transplante em outros pacientes. Além disso, esse processo de morte cefálica com isquemia do tronco cerebral e a tentativa do corpo de compensar a falta de sangue oxigenado na pressão adequada no sistema nervoso central e tentar reativar o metabolismo aeróbio cerebral, o que acaba acontecendo é que a gente tem uma tempestade autonômica, e isso daí vai fazer com que subam a ativação do sistema nervoso simpático e aumento da produção sistêmica de catecolaminas, e a gente vai ter algumas coisas. Por conta da tempestade simpática, a gente vai ter uma vasoconstricção sistêmica maciça, e que num primeiro momento vai induzir uma hipertensão transitória para tentar melhorar a pressão de perfusão do sistema nervoso central, mas isso daí acaba sendo transitório a partir do momento que o sistema nervoso central morre e se interrompe a produção e a sinalização para ativação do sistema nervoso simpático e produção de catecolamina. Então essa hipertensão transitória, ela passa e vai contribuir depois disso para um grau grande de vasodilatação, e a gente vai ter hipotensão. Mas além disso, por conta dessa superexposição e desse estímulo adrenérgico, a gente vai acabar tendo, em algum grau, da regulação dos receptores de catecolaminas e, com consequência, a vasoplegia sistêmica. Além disso, por conta da vasoconstricção sistêmica maciça, em alguns casos a gente pode ter um aumento da resistência sistêmica e o coração entrar numa situação de pós-carga muito elevada e evoluir com regurgitação mitral, porque o coração não consegue injetar o sangue para frente, e aí ele pode fazer com que a válvula mitral agudamente entre numa situação de disfunção. A gente pode ter um edema pulmonar, que pode ser cardiogênico, ou por conta do processo inflamatório e das alterações neurológicas, a gente tem um edema pulmonar neurogênico, e isso daqui, coração que não funciona direito, pulmão que oxigena mal, o sistema muito inflamado, isso vai contribuir para o processo de hipotensão. Além disso, autonomicamente a gente vai perder o estímulo simpático, e isso daí vai contribuir para a hipotensão. A gente vai ter também, por conta desse estímulo muito intenso do sistema adrenérgico, a gente pode ter taquiarritmias malignas, a gente pode ter isquemia do ventrículo esquerdo, com infartos e até falência do ventrículo esquerdo. Então, a morte encefálica, ela carrega intrinsecamente essa hiperatividade autonômica que pode causar uma disfunção cardiovascular aguda e que pode comprometer o transporte de oxigênio para os outros órgãos. Então, quando a gente olha para o sistema inteiro, o que pode acontecer em consequência dessa hiperatividade simpática? O coração, a gente pode ter infartos focais ou infartos extensos, arritmias, a gente pode ter edema das fibras miocárdicas e que faz com que o coração talvez não fique apto a ser transplantado. Os pulmões, eles podem evoluir com edema de pulmão cardiogênico por conta do processo inflamatório associado à causa de base, síndrome do desconforto respiratório agudo. Nos rins, a gente pode ter uma necrose aguda e lesão renal aguda, às vezes chegar ao ponto de que a gente precisa, nesses pacientes, de maneira a tentar utilizar os outros órgãos até necessitar de hemodiálise. E no fígado a gente pode ter uma situação de hepatite isquêmica com insuficiência hepática aguda e que faz com que esse fígado não possa ser transplantado. Então, esse é o cenário que a gente tem quando a gente tem um processo de morte encefálica e que faz com que, eventualmente, esses doadores eles sejam subótimos do ponto de vista clínico para fornecer, para que possa ser doado órgãos para tratar outros pacientes. Lembrando que se a gente puser um coração que está infartado, disfuncional, num receptor de coração, que é um paciente doente, existe um potencial muito grande para que o transplante não dê certo e aí a gente não consiga ser efetivo no tratamento das falências orgânicas se a gente não cuidar bem dos nossos pacientes que porventura sejam potenciais doadores de órgãos. Então, nesse aspecto, a gente vai entrar numa discussão de cuidados intensivos com a melhor estratégia possível para que esses órgãos possam ser transplantados nos pacientes que são pacientes muito graves. Então, o primeiro aspecto dos cuidados do paciente é estabelecer a estratégia de monitorização sistêmica para que a gente consiga assegurar que esses pacientes
fiquem nas melhores condições clínicas possíveis. A gente vai monitorizar eletrocardiograma contínuo, pressão arterial invasiva, pressão venosa central, oximetria de pulso. A gente vai ajustar a frequência respiratória com o respirador, e a gente tem que ter uma monitorização disso para que a gente não produza muita hipercapnia ou hipocapnia. A gente vai monitorizar a temperatura corporal e, eventualmente, seus gradientes térmicos. Isso dá uma ideia de perfusão tecidual. A gente vai olhar a diurese, a gente vai monitorizar de maneira frequente os níveis de glicemia e a perfusão tecidual com tempo de reenchimento capilar. Essa é a monitorização básica, mas, claro, que a gente tem que ficar em mente que a gente precisa ter algumas coisas que, se não tiverem instaladas, a gente precisa instalar. Então, se não tiver pressão arterial invasiva, a gente precisa inserir uma linha arterial invasiva, a gente precisa ter um acesso venoso periférico para administração de volume. Por exemplo, se esse paciente ele é uma vítima de trauma ou ele está muito poliúrico, a gente precisa repor a volemia, então é necessário um acesso calibroso. A gente precisa de uma sonda vesical para monitorizar o débito urinário ou, se necessário, a pressão intraabdominal. A gente precisa de um catéter venoso central para medidas de PVC e administração de drogas vasoativas. E em cenários nos quais o paciente tem um comportamento clínico que não está adequado, por exemplo, necessitando de drogas vasoativas em doses avançadas, ou ele teve uma tempestade adrenérgica que comprometeu a função do coração, a gente pode pensar em utilizar monitores de hemodinâmica avançada como o débito cardíaco minimamente invasivo, no sentido de otimizar hemodinamicamente esse paciente para levar o doador à sua melhor performance possível e evitar hipoperfusão adicional dos outros sistemas orgânicos, além daquelas associadas ao processo da doença de base. Em casos particulares, como doadores de coração, a gente precisa fazer um ecocardiograma para detectar se o coração é bom ou não em todo o potencial doador de coração, e para aqueles doadores de pulmão, a gente pode abrir mão de fazer uma broncoscopia e olhar para ver se as vias aéreas estão limpas, se tem alguma coisa lá dentro, se esse pulmão tem condição de ser retirado para a doação. Então, os objetivos dos cuidados hemodinâmicos, centralmente, são manter uma temperatura central normal ou discretamente hipotérmica, manter uma pressão arterial média sempre acima de 65, não precisa ser acima de 100 milímetros de mercúrio. A gente vai tentar manter uma PVC até 12 e uma PAP até 12, e a ideia disso é que a gente evite de manter pressões muito venosas, muito elevadas, tanto até o átrio direito como até o átrio esquerdo, para evitar com que o paciente tenha edemas teciduais. PVCs e pressões capilares pulmonares muito elevadas estão associadas a edema de pulmão ou edema de fígado, de rim, e isso daí faz com que o órgão funcione de uma maneira pior. Nos casos necessários, a gente vai manter o índice cardíaco acima de 2,5 litros por minuto por metro quadrado. Idealmente, a estratégia é utilizar o mínimo de doses de vasopressores possíveis para garantir a pressão de perfusão e tentar manter um débito urinário acima de 1 ml por quilo por hora para manter o rim funcionando na sua melhor condição clínica. Então, fisiologicamente, o paciente, quando o sistema está intacto, ele oferece oxigênio em condições adequadas para o funcionamento de todos os tecidos. Mas a gente tem que lembrar que nesse cenário de morte encefálica, esse paciente foi vítima de grandes traumas, e o que acaba acontecendo? Trauma, AVCH, faz uma disfunção miocárdica associada à tempestade adrenérgica, faz com que, por qualquer motivo, se a gente tiver queda do transporte de oxigênio sistêmico, quanto mais intensa for a queda, a gente vai ter marcadores para indicar isso para a gente, como lactato alto, saturação venosa que começa a ficar muito baixa. Esse paciente entra numa zona de hipoperfusão tecidual que indica que o transporte de oxigênio para aqueles órgãos não está adequado, e o que a gente vai ter agora é a falência dos outros órgãos, que não o sistema nervoso central, e que são os objetos da manutenção do doador de órgãos numa boa condição para que ele possa contribuir para o cuidado de outras pessoas. Então, a ideia de manter o transporte de oxigênio otimizado é que a gente melhore a oferta dos outros órgãos e que esses pacientes não evoluam com disfunções orgânicas a ponto de inviabilizar a transfusão. Então, essa é a ideia do cuidado médico do transplante de órgão. Então, infelizmente, esses pacientes todos, eles, por algum motivo da doença de base, como se fosse um trauma, eles evoluem com sangramento, hipovolemia, fazem hipoperfusão, ou
o paciente tem um processo, tem um AVC, uma HSA, com uma ruptura, e ele faz um processo de resposta inflamatória sistêmica muito intenso e perde a vasorregulação, a gente pode ter hipoperfusão tecidual. Então, o objetivo da gente no tratamento de hemodinâmica é saber se essa hemodinâmica está adequada. Para saber isso, a gente se baseia na equação do transporte de oxigênio, no qual a gente vai pensar em alguns fatores, como hemoglobina, volume sistólico, frequência cardíaca e quantidade de oxigênio saturando as hemácias, e com isso a gente vai tentar otimizar a oferta de oxigênio aos tecidos. E a gente vai procurar algumas metas para manter esse paciente otimizado. Do ponto de vista hemodinâmico, a gente vai procurar um lactato menor que 2, com índice cardíaco acima de 2,5 e uma PAM acima de 65, e a gente vai guiar a reposição volêmica, se possível, com métodos dinâmicos como medida do ΔPP para deixar ele abaixo de 13, uma variação de volume sistólico medida em monitores de hemodinâmica minimamente invasiva abaixo de 10%, ou se a gente não tiver esses métodos mais avançados, a gente pode tentar manter uma PVC acima de 5 a 8 na tentativa de manter esse paciente euvolêmico. A solução de reposição habitualmente utilizada são soluções cristalóides com Ringer lactato ou soluções balanceadas. A gente tenta utilizar essas soluções para diminuir a quantidade de distúrbios metabólicos que os pacientes podem apresentar. Se só houver soro fisiológico, pode-se usar, mas precisa se ficar atento se esses pacientes vão desenvolver alterações do potássio, do cálcio, do magnésio e se eles vão evoluir com acidose metabólica. Do ponto de vista transfusional, a gente tenta manter uma hemoglobina, a gente aceita uma hemoglobina em torno de 7, tentando-se ao máximo evitar transfusão de sangue, exceto se tiver hemoglobina muito baixa e estiver fazendo com que esse paciente, por conta da anemia, tenha uma descompensação hemodinâmica adicional com cor anêmico, ou se esse paciente tiver coagulopatia e se julgar necessário transfundir, e habitualmente a gente utiliza os marcadores tradicionais de alteração de coagulação como INR ou tempo de protrombina. Do ponto de vista de manutenção da pressão arterial, o que a gente utiliza desde precocemente, se a pressão estiver baixa, a gente vai avaliar se esse paciente tem uma vasodilatação muito intensa e ele está vasoplégico demais, ou se o coração não está funcionando adequadamente. Então, o que a gente faz? Se a PAM estiver abaixo de 65, com a fração de ejeção acima de 45, índice cardíaco de 2,5, a gente vai trabalhar com vasopressores. E habitualmente no nosso cenário a gente utiliza norepinefrina. Ou norepinefrina em associação com vasopressina. Se esse paciente ele tiver, por outro lado, uma pressão abaixo de 65, uma fração de ejeção abaixo de 45 e um índice cardíaco baixo, então aí nesse cenário nós estamos autorizados a utilizar inotrópicos como dobutamina ou epinefrina em associação aos vasopressores para tentar melhorar a performance do coração e melhorar o transporte de oxigênio para os diversos tecidos que a gente está tentando proteger para que eles possam ser doados. De novo, as metas que a gente vai perseguir nesse cenário que a gente precisa de inotrópicos são lactato baixo e uma saturação venosa acima de 65 para que a gente tenha certeza que está entregando a quantidade de oxigênio para manter os processos metabólicos teciduais. Então, como que a gente faz esse suporte hemodinâmico? A primeira coisa, a gente sempre vai pensar na resistência sistêmica e no volume. Se o paciente tiver hipotência, eu vou começar com vasopressor. Se ele estiver com pressões muito elevadas e a gente julgar necessário, a gente pode começar com vasodilatadores sistêmicos do tipo nitroprusiato de meia-vida curta. E sempre eu vou ficar pensando se esse paciente merece ou não volume. Ele se lembre que ele vai estar com diabetes insípidos, ou ele pode estar hipovolêmico por conta da poliúria. Então, nesse cenário, a gente vai administrar as soluções cristalóides, lembrando que hemoderivados são coisas que a gente tenta utilizar em situações de exceção nos pacientes que são doadores de órgão. Bom, a partir desse passo de ajustar a pressão arterial e ajustar a volemia, aí a gente vai trabalhar com a contratilidade, se a oferta de oxigênio tecidual não estiver adequada, e os inotrópicos que a gente utiliza via de regra são a dobutamina e a adrenalina. E num terceiro momento, se com tudo isso o paciente tiver taquicárdico acima de 150, 160 de frequência, ou bradicárdico com a frequência cardíaca abaixo de 60, a gente vai utilizar seja fármaco ou marca-passo para tentar adequar o ritmo cardíaco. Se ele estiver com arritmia, a gente vai utilizar o antiarrítmico adequado. Bom, por que a gente utiliza métodos dinâmicos?
Porque esse paciente ele vai ter em ventilação mecânica e a gente vai aproveitar do processo de interação cardiopulmonar para melhor avaliar se esse paciente está hipovolêmico ou não. Esse é um dado publicado pelo Michar no Current Opinion in Critical Care em 2002 e replicado em diversos outros estudos mais recentes, nos quais ele mostra que a avaliação da variação de pressão de pulso, delta PP, ou a variação de volume sistólico, são muito melhores do ponto de vista de especificidade e de sensibilidade para detectar e predizer quais pacientes são respondedores a fluido quando o débito cardíaco não está adequado, quer dizer, a gente identificar hipovolemia, do que os parâmetros estáticos, como pressão venosa central e pressão de capilar pulmonar. Então, por isso, nós preferimos utilizar os métodos dinâmicos nesse cenário no qual o paciente sempre vai estar em ventilação mecânica. A gente precisa ajustar a ventilação mecânica, utilizando volume corrente acima de 8 ml por quilo, ter certeza de que ele não tenha nenhuma arritmia e não esteja taquicárdico demais, para a gente tirar o máximo proveito do processo de interação cardiopulmonar e poder avaliar os parâmetros dinâmicos de reposição volêmica. Claro que a gente tem que ficar atento, e isso é fundamental, que se de um lado também eu vou ter hipovolemia, esse paciente ele pode ter uma diminuição da perfusão tecidual e fazer isquemia orgânica e talvez os órgãos não fiquem na sua melhor condição possível para doação. Por outro lado, se eu acertar e der volume demais, se eu passar para o outro lado da curva, eu começo de novo a aumentar o risco de complicações, e aí eu vou ter edema tecidual, e é o caso da PVC muito alta, eu vou ter hipertensão intraabdominal, a gente vai ter o pulmão que não vai funcionar direito porque ele vai estar edemaciado, e a gente vai piorar a perfusão tecidual de novo. Então a gente precisa acertar a reposição volêmica nesse sweet spot. Talvez os métodos dinâmicos sejam os melhores mecanismos que a gente disponha para identificar essa região na qual a hidratação que a gente vai ter que utilizar nesse paciente, que de novo é um paciente em diabetes insípidos e poliúrico, talvez seja o melhor método, são os melhores métodos para a gente identificar esse sweet spot e hidratar esse paciente adequadamente. Se for necessário e não se tiverem parâmetros avançados, como medida de débito cardíaco minimamente invasivo, eco ou Swan-Ganz, ou broncoscopia, enfim, do ponto de vista hemodinâmico, pelo menos a gente pode usar algumas estratégias simples com medida de variação de pressão de pulso, que isso é disponível em qualquer monitor e é funcional desde que o paciente tenha uma linha arterial. A gente pode usar saturação venosa central, a gente pode medir gap de CO2 e com isso tem uma ideia da performance do sistema hemodinâmico. Além disso, a gente também, se tiver uma sondagem vesical e o paciente estiver muito distendido, a gente pode medir a pressão intraabdominal, e isso daí tem uma associação importante, hipertensão intraabdominal, com diminuição da perfusão dos rins e do fígado, do pâncreas, e talvez a gente consiga olhar para esse paciente e dizer, olha, dá para ajustar a hemodinâmica intraabdominal, e quem sabe isso faz com que melhore-se a perfusão desses órgãos e a gente consiga fazer com que a doação seja mais viável. Do ponto de vista hidroeletrolítico, a meta é manter o sódio entre 135 e 155, com potássio de 4 a 5, e isso daí vai diminuir o ritmo de arritmias, e a gente vai avaliar e repor de maneira sistemática magnésio, cálcio e fósforo. E se esse paciente tiver muita acidose metabólica com pH muito baixo, a gente pode lançar mão de utilizar bicarbonato. A meta da gente é tentar manter o pH entre 7,35 e 7,45. De novo, comentando que todos esses pacientes na fase inicial do processo de morte cefálica, eles podem evoluir com hipertensão arterial, mas isso daí habitualmente é transitório. E nessa fase, esses pacientes podem evoluir com taquicardias ou algumas arritmias. E, idealmente, o tratamento dessas situações de hipertensão, taquicardia e, eventualmente, algumas das arritmias deve ser feito com fármacos de meia-vida curta, como esmolol ou nitroprussiato. Eventualmente, alguns outros antiarrítmicos são necessários. Do ponto de vista ventilatório, a gente sempre vai pensar na estratégia de proteção pulmonar e a gente vai utilizar volume ou pressão controlada. Habitualmente é descrita a utilização de volume com 6 a 8 ml por quilo de peso ideal.
a gente vai tentar manter uma pressão de platô menor do que 25 e uma driving pressure menor do que 15 centímetros de água, e vamos tentar manter o PaCO2 entre 35 e 45 e uma PIP de 5 a 10. PIPs muito altas podem piorar a drenagem venosa e fazer com que esse paciente se evoluam com edema tecidual. Infelizmente, em alguns cenários, a gente vai ter que ponderar o valor da PIP de acordo com a oxigenação sistêmica. Talvez seja mais importante manter o sangue oxigenado e entregar oxigênio para os tecidos do que manter uma pressão venosa central um pouco mais baixa. Então esse balanço ele precisa ser avaliado em cada paciente e a ideia é utilizar o menor valor de PIP possível. Inicialmente, quando esses pacientes chegam no cenário de terapia intensiva, a gente utiliza a FO2 de 100% e a gente reduz gradualmente conforme a tolerância do paciente para os valores mínimos nos quais a gente consiga manter uma saturação arterial acima de 95%. A estratégia de ajuste de PIP que a gente utiliza é uma estratégia mais simples e a gente utiliza isso por conta da instabilidade hemodinâmica. A gente aumenta o PIP de acordo com a FO2, seguindo uma tabelinha PIP-FO2, e o PIP vai aumentando à medida que a gente necessita de FO2 mais altas. Por exemplo, se eu preciso de uma FO2 de 60%, o PIP mínimo de 10. Se a partir do momento que isso vai subindo, eu vou aumentando os valores de PIP para manter a oxigenação sistêmica. E o que a gente tem que tentar evitar é a utilização de manobra de recrutamento alveolar, porque isso daí pode causar lesão pulmonar, particularmente naqueles pacientes que são doadores de pulmão. Eu posso fazer rupturas dentro do parênquima pulmonar quando eu aplico pressões muito elevadas. Em casos muito extremos e com disfunção hemodinâmica, particularmente do ventrículo direito, a gente pode pensar, naqueles pacientes hipoxêmicos, utilizar óxido nítrico. Um outro achado frequente nesses pacientes doadores de órgãos é o diabetes insípidos. Isso é algo que é frequente, isso está associado à morte do sistema nervoso central e à perda da hipófise posterior na produção de arginina vasopressina, ou hormônio antidiurético. Clinicamente, a gente diagnostica isso como um paciente que tem um débito urinário elevado acima de 2,5 a 3 ml por quilo por hora, ficando hipernatrêmico com sódio acima de 145, com a osmolaridade normal ou aumentada acima de 305 miliosmóis por quilo e com a urina diluída, o que é definido como osmolaridade urinária menor do que 200 milimol por quilo ou uma gravidade específica menor do que 1005. Então, nesse cenário, a gente precisa tratar essa disfunção, diabetes insípidos e as outras disfunções hormonais, e o suporte começa com, a gente pensa no diabetes insípidos, a gente tem duas drogas que a gente pode utilizar, seja vasopressina ou desmopressina. Vasopressina, quando a gente utiliza, a gente pode ou não fazer a dose de bolos de 1 unidade, seguido com a infusão contínua de 0,01 a 0,04 unidades por minuto, e a meta é a gente manter a pressão arterial sistêmica. Essa droga tem duas ações, uma ação vasopressora e uma ação que funciona como antidiurética. A ação vasopressora tenta manter essa pressão acima de 65 e um débito urinário entre 0,5 e 1 ml por quilo por hora. Ou desmopressina de 1 a 2 microgramas IV a cada 2 a 4 horas, se esse paciente não tiver necessidade de vasopressor. Quando ele tem necessidade de vasopressor, então a estratégia mais adequada é utilizar a vasopressina, porque além do efeito antidiurético, a gente também tem um efeito ajudando a controlar a pressão arterial sistêmica e diminuir a dose de noradrenalina. Do ponto de vista de corticoides, a gente também tem uma perda da atividade, uma diminuição importante da atividade da adrenal por conta da parada de produção de ACTH, e nesses pacientes aí a gente pode administrar hidrocortisona, 300 de bolos com 100 a cada 8 horas, ou metilprednisolona, seja 15 mg IV uma vez, ou 250 de bolos, mas uma infusão contínua. E isso é interessante porque isso também contribui para que diminua a instabilidade hemodinâmica causada pela falta de corticoide. O problema é que esses pacientes podem evoluir com hiperglicemia, tanto com hidrocortisona como metilprednisolona, e nesse cenário, quando ele fica muito hiperglicêmico, para poder me ajustar o controle metabólico e eventualmente diminuir uma poliúria associada à hiperglicemia, a gente pode usar infusão de insulina regular com a estratégia de manter essa glicemia entre 120 e 180, e a gente, para isso, precisa de monitorização frequente. Uma outra coisa que, apesar de não ter evidência clara,
é o uso de hormônios tiroidianos. A gente perde a produção de TSH e isso estimula a tiroide a produzir T3 e T4. Então, nesse cenário, particularmente o T3, que é uma droga de ação direta, a gente pode utilizar naqueles pacientes que são doadores de órgão e que vão ficar em suporte prolongado. No caso, por exemplo, de uma paciente que evolui com morte encefálica e que está no momento avançado da gestação e que, porém, ainda precisa de algum suporte para o feto se desenvolver, e isso pode acontecer, isso já é publicado em alguns relatos de caso. Então, talvez, nesse cenário, seja interessante a gente utilizar reposição de hormônios tiroidianos. A gente tem algumas outras estratégias de suporte sistêmico que precisam ser também pensadas. Algumas são terapia de substituição renal, se esse paciente ele tiver com a sobrecarga volêmica muito importante, uma acidose metabólica severa com pH abaixo de 7,1, 7,2, ou uma hipercalemia muito importante, e for um paciente que está evoluindo com a lesão renal aguda oligoanúrica. Então, nesse cenário, talvez seja interessante a gente pensar na utilização de estratégia de diálise na tentativa de preservação do funcionamento do sistema melhor. Claro que a gente também tem que pensar sempre na profilaxia de TEV, com heparina de baixo peso ou heparina não fracionada, na tentativa de, quem sabe, evitar eventos que possam, por exemplo, impedir a doação de pulmão por conta de um tromboembolismo. A gente vai utilizar inibidores de bombas de prótons para diminuir a formação de úlceras de estresse. A gente vai dar, particularmente naqueles pacientes que ficarem em suporte prolongado, dieta nutricional via interal, e a gente vai procurar a meta, tá certo? E a gente vai utilizar para um controle da temperatura, e esse paciente ele vai sempre tender a ficar hipotérmico, aquecimento ambiental ou mantas térmicas para manter ele com a temperatura entre 35 e 36. Antibióticos a gente só vai utilizar se esse paciente tiver uma suspeita de infecção. A gente tem que tentar evitar o uso de antibióticos, mas se esse paciente tiver alguma infecção, a gente precisa tratar. Lembrando que a gente tem que informar sempre que um doador de órgãos recebe antibióticos para a organização procuradora de órgãos, porque se tiver infecção confirmada, esse tratamento precisa ser continuado se o órgão doado foi implantado num receptor. O Brasil ele tem uma publicação muito interessante sobre as diretrizes do manejo dos potenciais doadores de órgão, e é sempre muito interessante a gente ler essas publicações, nessa em particular publicada na Revista Brasileira de Terapia Intensiva no ano de 2021, a utilização de um checklist para manutenção de potenciais doadores à beira do leito. Nesse checklist tem todas essas metas e todas as ações que a gente pode utilizar, e a gente pode rever esse checklist a cada 12 horas para saber se o doador está bem cuidado. Então, fazendo um resumo final, toda vez que a gente tem um paciente com morte encefálica, a gente vai avaliar se esse doador, se esse paciente potencial morte encefálica, se ele é um candidato à doação, a gente vai fazer a avaliação clínica e a manutenção de acordo com aquilo que a gente acabou de apresentar, enquanto a gente corre com tentativa de diagnosticar de maneira adequada a morte encefálica. Se esse paciente ele tiver condições clínicas e ele foi bem cuidado, com cuidados médicos ótimos, e a família consentir, e a gente conseguiu confirmar a morte encefálica, então a gente vai aí conseguir, quem sabe, fazer com que esse paciente e a essa família que optaram pela doação de órgãos, que esses órgãos sejam transplantados e a gente consiga melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. Muito obrigado pela atenção.